Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meditação desta noite encontra-se no texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Tem como tema, sob ataque do mundo, Diz assim a palavra de Deus, Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-os, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, na leitura desta palavra e na compreensão da mesma, Sob ataque do mundo. Eu quero, os textos que eu vou usar aqui, irmãos, como referência, como outras referências, para a gente compreender a palavra que acabamos de ler, estão todos eles na versão nova tradução da linguagem de hoje. Então aqui, o que chama atenção aqui é que todos nós somos desafiados pelo Senhor a fazer o bem, independente das situações que nos envolvem, das situações que nos cercam, Fazer o bem não prejudica ninguém, mas aquele que assim atua pode sofrer por causa disso. Então, se a gente procura fazer o bem, quer agir na prática do bem, de modo piedoso, caridoso e bondoso, poderá sofrer por causa disso. E a Bíblia tem vários exemplos, que mostram que isto de fato acontece. Quando alguém quer ser bondoso e quando ele quer, inclusive, viver e dar o testemunho da sua fé em Cristo como Senhor e seu Salvador. Por exemplo, vamos aos versículos, vamos versículo por versículo. Versículo 13, ora, quem é o que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Algumas referências aqui com relação ao versículo 13, capítulo 16 de Provérbios, Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Diz assim o texto sagrado, olha só. Se a nossa maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Praticar o bem é algo que pode nos custar caro. Mas, por outro lado, o escritor sacro diz assim, que a nossa maneira de viver, se ela for agradável a Deus, Deus fará com que os nossos inimigos vivam em paz conosco. Os nossos inimigos vivam em paz conosco. Esta é uma possibilidade real, Pode ser que não aconteça sempre, em todos os momentos, mas é uma possibilidade real. O versículo 14 diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, é possível, mas pode ser que alguém não se deixe convencer pelo Senhor e permaneça como adversário, seu e meu adversário, nosso adversário, porque ele não aceita a nossa posição de fé diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um padrão de vida que não é agradável ao ímpio. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha o que ele diz lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 19. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disto.
ela abençoará vocês por causa disso. Ele, aliás, abençoará vocês por causa disso. Se a gente suportar sofrimentos injustos, tá vendo? Sabendo que esta é a vontade de Deus. É da vontade de Deus que a gente suporte a calúnia, né? As acusações falsas por causa da nossa fé contra nós. E se a gente com sabedoria suportar, seremos abençoados pelo Senhor. Então a gente precisa ter esse discernimento, né, espiritual. O apóstolo Tiago, na sua carta, né, capítulo 5, versículo 11, ele também me aborda isso. Ele fala assim, ó, Tiago 5, verso 11. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então o texto diz, né, versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E o apóstolo Tiago, então, fala da paciência de Jó, dos sofrimentos que ele enfrentou, né? Das lutas que ele passou e como que Deus o honrou. Então, é preciso sofrer com a paciência que Deus há de nos conceder para a glória dele, para o louvor do nome dele. E com relação a não ter medo não amedrontar, diante das ameaças dos ímpios por causa da nossa boa conduta cristã, o profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 12, ele escreveu assim, Isaías capítulo 8, versículo 12, né? Experiência do profeta, que diz, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim, não pense que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo, né? Na verdade, o profeta Isaías ele estava sendo ameaçado e Deus estava encorajando ele, né? Isaías estava sendo ameaçado por causa do seu testemunho a Deus, né? Da pregação contra o pecado do povo de Israel. E o povo de Israel estava junto com os inimigos, né, que eles queriam se aliar aos inimigos, se rebelando contra o Senhor e, consequentemente, quando se rebelaram contra o Senhor, também se rebelaram contra o profeta do Senhor, que era o profeta Isaías. Então houve uma revolta, uma revolução lá, uma confusão, uma situação de morte. E o Senhor, então, diz ao profeta que não ficasse assustado, né? Às vezes a gente passa por perseguição de pessoas, calúnias, difamação, que magoa o coração da gente, a gente fica muito triste, fica até com medo de certas situações. Mas o Senhor diz, não fiquem assustados, não tenham medo daquilo que o povo tem medo. Não tenham medo daquilo que o povo tem medo. Por que não deveria ter medo do que o povo tem medo? Porque aquele que teme o Senhor não precisa ter o medo. Quem não tem o temor do Senhor, aí tudo bem. Vão viver sobre a marca do medo. O verso 15 diz assim, antes, né? O que a gente deve fazer? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deus é Senhor, Jesus Cristo também a gente tem que recebê-lo e tê-lo como nosso Senhor. E fundamentado nesta fé de que Ele é o nosso Senhor, vamos estar preparados para responder a qualquer um que indagar por que nós cremos, né? Qual é a razão da nossa fé e a razão da nossa esperança. Voltando ao apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, 1 Pedro 1, verso 3, onde ele diz assim, louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Por que nós temos uma esperança viva? Se as pessoas perguntarem, por que você crê? Por que você crê num Deus que você não vê e tantas outras coisas que ele pode indagar, né? A nossa resposta é, por causa da ressurreição de Jesus Cristo.
Por isso nosso coração está cheio de esperança, né? Servimos a um Deus vivo, não um Deus morto. Então, se indagarem porque cremos, é isso que nós devemos responder. Servimos a um Deus vivo por causa da sua ressurreição. O nosso coração está cheio de esperança e também porque Ele é o Senhor. Assim como Deus é o Senhor, Jesus Cristo também é Senhor. E de que maneira a gente deve responder a isso, né? Como? O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa, né? As conversas devem ser agradáveis e de bom gosto, e que saibamos responder a cada pessoa. Então, ainda que as pessoas nos acusem, nos tratem mal, como é que nós devemos responder e tratá-las? Tratá-las com bem e responder bem, corretamente, educadamente, na qualidade de pessoas salvas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 16, né, diz que o verso 16 é uma continuação do verso 15. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Assim deve ser o crente, né? Sob a direção do Espírito Santo, do Senhor, com paciência responder a quem indagar da sua fé e com paciência responder àqueles que o agridem, o xingam, humilham e os fazem sofrer também por causa da sua fé em Cristo Jesus, né? Na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 2, verso 24 e verso 25, nos dá a seguinte direção nesse sentido. Ele diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que é um tremendo desafio para nós. O servo do Senhor não deve andar brigando. Ainda que queiram brigar conosco, nos ofendam, nos xingam, nos amaldiçoam, né, nos provoquem, a gente fica triste. Ninguém quer sofrer e passar por isso. Mas o Espírito do Senhor fala conosco: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, né? Quem é contra nós, vamos corrigi-los delicadamente, né? Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade deles se arrependerem e de virem conhecer a verdade como nós conhecemos a verdade, e de terem o perdão e a salvação como nós temos, irmãos. Esse é o desafio que a gente tem. Por isso que o tema desta noite é sobre o ataque do mundo e como a gente reage a esse ataque mundano, né? Qual é a orientação da palavra de Deus sobre como devemos agir diante desse ataque mundano? E voltando a 1 Pedro, na sua 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, né? O apóstolo Pedro nos orienta da seguinte maneira sobre este assunto, né? Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele. Olha, irmãos, a gente precisa obedecer a palavra de Deus, porque isto é respeitar o Senhor. E se a gente o chama de Pai, né? Se a gente o chama de Pai, a gente precisa saber que Ele vai julgar todo mundo de maneira justa, né? Todo mundo Ele vai julgar de maneira justa. Então, e vai julgar cada um de acordo com o que cada um fez. Aqueles que nos trataram mal e não se arrependeram, Deus vai julgá-los pela obra deles. E se nós também fizemos o mal a eles e não obedecemos a palavra que diz que devemos responder o mal com o bem, vamos ser tratados de acordo também com os nossos atos. Então, em respeito, se respeitamos ao Senhor, vamos obedecer os seus mandamentos. E ao invés de pagar mal com mal,
Vamos pagar o mal com o bem. O capítulo 3, né, ainda de 1 Pedro, né, capítulo 3, verso 21. Né, capítulo 3, verso 21. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? Aqui faz referência ao dilúvio lá de Noé, quando veio, né? E só Noé foi salvo. Aquela chuva toda que caiu, se as pessoas tivessem se arrependido dos seus pecados, elas não teriam sido condenadas, mas elas não se arrependeram. Então, o que o texto está dizendo é que a pureza espiritual não vem com água, com o lavar da água, mas com a consciência limpa pela graça de Cristo, né? Pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que ele diz aqui, ó. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, né? Com boa consciência. E aqui, a boa consciência aqui é a vida limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus, olha. Mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Esse é o batismo que nós temos e que precisamos praticar. Nós temos que andar diante do mundo com uma mente limpa de más ações, né? É por isso que precisamos obedecer os mandamentos de nosso Deus. E também, no capítulo 2, versículo 12, né? O apóstolo Pedro diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louve a Deus no dia da sua vinda, né? O ímpio nos acusará de tudo. Pode ser que eles nunca mudem de ideia, irmãos. Mas quando Cristo vier e nós subirmos com eles, naquele dia o ímpio vai reconhecer que nós éramos pessoas piedosas. No dia da volta do Senhor Jesus, eles vão louvar a Deus pela nossa vida e pela nossa conduta. Mas naquele dia, para eles, já foi, né? Quem tinha que se perder, se perdeu. Quem tinha que se salvar, já se salvou. E o último verso, que é o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus que a gente sofra, que soframos praticando o bem e nunca o mal. E eu encerro com 2 textos também de 1 Pedro, né? No capítulo 1, versículo 6, que ele diz: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Desculpa. Diz o apóstolo que a gente tem que alegrar, que nós temos que nos alegrar com o sofrimento por causa do evangelho. Mas ele reconhece que num primeiro momento, ao invés da gente se alegrar, a gente vai sentir tristeza. E é verdade, né? É tristeza que a gente vai sentir. Porque são muitas as provações que a gente passa nesta vida terrenal, até a volta de Cristo. Mas, embora a gente sinta triste, a gente tem que ter consciência que a gente tem que ter alegria no coração por estar passando por tudo isso por causa da nossa fé em Jesus, o Senhor que nos salva e o Senhor que vai nos levar para o céu. E por causa desta esperança que nós devemos nos alegrar, mesmo diante das tribulações e diante dos sofrimentos. E o capítulo 2, verso 20, ainda de 1 Pedro, né? Está escrito assim: pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem, se suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disto. E o verso 21, primeira parte, diz: pois foi para isso que ele os chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para isso que nós fomos chamados. Para suportar o sofrimento do mundo nesse tempo. Porque nós pertencemos ao seu reino, a Cristo Jesus. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso grande e eterno Salvador. Não soframos praticando o mal, mas soframos sim
pregando o Evangelho e testemunhando de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde para a honra, louvor e glória do nome dele. Deus abençoe os amados irmãos.